Mensagem diária para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos para o capítulo de número 22. A leitura da palavra nos diz assim: Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração é amável de lábios, e será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer, a si mesmo, o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade. Assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, e nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com um colérico, para que não aprendas suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com quem pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22 nos aconselha que é mais importante ter um bom nome do que grandes riquezas. Este capítulo, ele nos ensina como construir um bom nome, não para autoglorificação, mas para a glória de Deus. Nós podemos, através da explicação, através da leitura de Provérbios 22, alcançar o verdadeiro sucesso, a recompensa da humildade e o temor do Senhor. São riquezas e honra. E quando nós temos uma vida com Deus, e quando nós andamos em obediência a Deus, o Senhor Deus nos concede bênçãos, e essas bênçãos, elas são específicas. Aqueles que querem ter um bom nome devem observar que quem é generoso será abençoado. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Não quer só para si, compartilha com o seu próximo. Também podemos observar que aqueles que querem ter uma vida com Deus e vivem uma vida com Deus, além de ser uma pessoa generosa, ela também é humilde. Quem ama a sinceridade e sabe se expressar agradavelmente, terá a amizade do rei. Riquezas e honra. Um homem que faça muito bem o seu trabalho será chamado para trabalhar para os reis. Nós devemos, amados e amadas, tornarmos cada vez mais próximos
dos ensinamentos do livro de Provérbios e colocá-los eles em prática, para que assim nós possamos nos equipar para viver bem, e assim nós vamos entesourar o conhecimento em nosso coração e vamos aplicar a verdadeira sabedoria que vem de Deus aos nossos lábios. Assim, amados, a nossa confiança, ela está no Senhor, e nós vamos nos tornar mais fortificados. As admoestações sábias deste capítulo também advertem contra as escolhas erradas e as suas consequências. Deus bondosamente nos incentiva na direção certa e nos indica as áreas de perigo, tempos difíceis ao qual nós vamos viver e as nossas escolhas que nós temos que ser sábios a tomá-las, porque trará muitas vezes prejuízo para as nossas vidas. Ou, se não, muitas vezes a tristeza e o desgosto. O perverso terá espinhos e armadilhas em seu caminho. Quem semeia a iniquidade colherá tristeza. Problemas financeiros todos nós temos, todos nós passamos. Mas quem oprime ao pobre para enriquecer-se, aquele que dá ao rico, ficarão pobres e passarão necessidade. A verdadeira riqueza que uma pessoa pode possuir é saber que o pouco que ela tem, ela pode dividir com o seu próximo. Porque muitas vezes, quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa retém. E não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Ela não nos ensina a semear a iniquidade, não reter o bem para o próximo. Pelo contrário, nós temos que fazer o bem e sem olhar a quem. Igreja, cada pessoa que vive neste mundo escolhe correr atrás das riquezas ou atrás de um bom nome. Aqueles que escolhem buscar o bom nome acima da busca pelas riquezas experimentarão as bênçãos de Deus. Pois riquezas, amados, por qualquer má aventura, ela se perde, por qualquer mau investimento, se perde e fica-se pobre. O mais triste é ser pobre de espírito, ser uma pessoa vazia, uma pessoa oca. E quantas pessoas nos dias atuais vivem em prol das riquezas e têm deixado o bom nome para trás, a família, e têm colocado alcançar riquezas acima de tudo, sem medir esforços. E esses esforços não irão, muitas vezes, prejudicar só a sua vida, mas também a sua família, e prejudicam o relacionamento familiar, deixam-se amizades para trás, para obter vantagens, para tirar vantagens em cima de outras pessoas. E muitas vezes, por causa da riqueza, a sua grande maioria se tornam pessoas egoístas, pessoas insensíveis, pessoas que não olham para o próximo, que só vivem em prol de entesourar riquezas nos seus cofres. Salomão nos ensina, através deste provérbio, que nós devemos instruir e não somente criar as nossas crianças. Algumas coisas, amados, nós criamos, mas as crianças nós ensinamos. Eis a diferença. Dando à criança alimentos nutritivos, providenciando roupas adequadas, dando a ela o seu quarto próprio, beijando-a quando ela vai dormir, isso não é ensinar. Ensinar uma criança é dar instrução e disciplina, planejada com o objetivo de formar a longo prazo o caráter e a sabedoria no temor de Deus e das Escrituras, no conhecimento das Escrituras. Isto se aprende em casa. Este provérbio é um mandamento, não é uma sugestão para nós pais. Ele é uma promessa e não uma possibilidade. Aqueles que acreditam na Bíblia, que confiam nesta regra, tanto quanto nos outros versículos que na palavra do Senhor estão incluídos, eles não são intimidados pela tarefa que está diante deles. Eles colocam a sua confiança nas preciosas Escrituras
e partem para a tarefa. Hoje, Deus nos deu, amados, um presente precioso, que são a vida dos nossos filhos, e nos deu também, assim com Ele, um compromisso de ensinar da existência de Deus e da autoridade absoluta da Bíblia. E que cada pai cristão tome para si este provérbio. Isto é um alerta. Apropriadamente, instruir crianças e ensinar crianças, quando nós instruímos os nossos filhos na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, na verdade absoluta da palavra do Senhor, os anos de adolescência não precisam ser difíceis. Creia nisto. É preciso ter um relacionamento aberto com as crianças, permitindo que eles os conheçam e que, acima de tudo, nós venhamos também conhecê-los muito bem. Que o justo se levante e faça um esforço razoável e consistente e confie o resto ao Senhor. Teus filhos, teus netos são herança do Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, versículo 1, a parte A. Provérbios 22 também nos ensina que nós não sejamos companheiro do homem briguento e nem andemos com o homem colérico. No dicionário, a palavra colérico significa encolorizado, indignado, indivíduo atacado de cólera. Cólera, no dicionário, significa impulso violento. Uma pessoa irritada, com uma irritação forte, que incita contra aqueles que os ofendem. Conhecemos muitas pessoas assim, que agem dessa maneira. E nós não podemos andar com esse tipo de pessoas. Pessoas que muitas vezes são raivosas, por qualquer coisa se ofendem, por qualquer coisinha já gera uma tempestade. Isso prejudica tanto a ela quanto aos outros que estão ao seu redor. Precisamos, amados e amadas, ouvintes, ser sábios, mudar os nossos hábitos, rever os nossos costumes, rever as nossas amizades. Precisamos reconhecer que quem anda com alguém que provoca cólera é escravo das suas emoções. Uma pessoa que por qualquer coisa fica encolarizado, fica raivoso, ela é escrava das suas próprias emoções. Você, meu amado e minha amada, tem o direito de ter qualquer amigo que você quiser. Mas você não deve se associarizar com homens coléricos, raivosos. Não se engane a si mesmo. As más conversações corrompem as boas maneiras. 1 Coríntios 15, 31. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor que assim nos adverte. Homens e mulheres raivosos tentarão fazer com que você mesmo pegue a prática dos seus atos. E você vai acabar trazendo para si problemas com esse tipo de comportamento. Nós, a palavra do Senhor, no versículo 28 de Provérbios, adverte para que nós não venhamos remover os antigos limites que teus pais fizeram. O justo jamais dará testemunho falso, baseado no engano, para agradar um e prejudicar outro injustamente. Este, sim, é um dos nossos deveres mais importantes, lembrado por Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 7,12. Este provérbio também fala da preguiça, por o desleixo que a preguiça causa, o campo do preguiçoso, que vive um caos total. Os sábios tiram uma lição dessa situação. E qual é a lição? Que a única preocupação dos preguiçosos é dormir e descansar, por nada haver de ser feito. A preguiça aqui não se refere só aos afazeres, ao sair para trabalhar, aos afazeres domésticos, não.
A preguiça aqui fala sobre a preguiça espiritual. Muitas vezes o sono da indolência que nós muitas vezes passamos pela preguiça espiritual de orar, de ter uma intimidade íntima com o Senhor, de ler a Bíblia, de fazer a obra do Senhor, de cumprir o ID de Jesus. Então nós temos que deixar de ser preguiçosos espiritualmente e passarmos a dar frutos, e o nosso fruto venha permanecer. Que este Provérbios, como todos os outros, venha falar ao teu coração, poderosamente, lições preciosas no livro de Provérbios, do capítulo 22. Que nós possamos colocar a palavra do Senhor em prática, deixar de somente ser ouvintes e ser praticantes, dar crédito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos dá aconselhamento. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso em toda a sua sabedoria, e por isso que Ele escreveu a palavra, por isso que Ele instruiu a palavra, por isso que Ele inspirou a palavra em corações de homens de Deus, para que fossem escritas, e esses ensinamentos possam fazer a diferença na minha e na tua vida. Amém? Se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.